Olá, boa noite, sou a pastora Luísa aqui da Novo Tempo de Arte Jundiaí e gostaria de trazer uma palavra de reflexão nessa noite, ainda em continuidade ao que foi falado ontem. Ontem eu falei sobre a mãe do Salvador, quando Maria ela recebe ali a visita do anjo e esse anjo diz que ela seria a mãe do Salvador. Nós vimos que aquela notícia foi surpreendente para ela, porque ela não poderia ficar grávida, visto que ela ainda era noiva de José. E hoje nós vamos ver sobre o precursor do Salvador, que é João Batista. Portanto, eu vou ler aqui, ainda em continuidade, a Lucas 1, a partir do versículo 40. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um grito forte exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante que ouvi a voz de saudação, chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe fora revelado. O mesmo anjo Gabriel que anunciou a Maria o nascimento de Jesus, também anunciou a Zacarias o nascimento de João. Maria tinha um impossível, que era estar grávida, ainda estando noiva de José. E Isabel, por outro lado, ela era uma pessoa avançada em idade. Se o anjo parece ter chegado cedo demais para Maria, parece que chegou atrasado para Isabel. Pois ela já tinha idade e não também podia conceber. Maria era jovem demais. Não estava casada. Isabel já tinha idade demais e também não poderia conceber. Tanto o nascimento de Jesus como o nascimento de João foram milagres do Senhor. João Batista, ele foi levantado por Deus para ser o precursor do Messias. Ele não era o Cristo. Tanto é que ele diz que eu não sou nem digno de desatar a correia das suas sandálias. No entanto, o próprio Jesus disse que nenhum homem na terra era maior do que ele. João Batista foi um homem humilde, corajoso, cheio do Espírito Santo. O seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um exemplo, a sua morte foi um testemunho. João Batista preparou o caminho do Senhor, proclamando uma mensagem de arrependimento. Pregou no deserto, confrontou a multidão, repreendeu o rei, apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assumiu uma posição. Ele assumiu a postura daquele que tinha diante de si o desafio de proclamar a Cristo. Proclamar e declarar a salvação. Declarar o arrependimento. Declarar quem era Jesus. Foi para isso que ele veio. E pensando nessas duas histórias, Maria, que estava ali diante do impossível, foi a mãe do Salvador. Isabel, que era uma mulher que também tinha diante de si o impossível, mas ela foi a mãe de João Batista, aquele que anunciou a vinda do Senhor. As duas viveram um milagre do Deus do impossível. E que essa palavra ela venha ao encontro do seu coração. Qual é o seu impossível? Coloque diante do Senhor. O mesmo Deus que esteve com Isabel, o mesmo Deus que esteve com Maria, é o mesmo Deus que está com você. Ele continua sendo Deus. Ele continua realizando milagres.
Ele é aquele que era, Ele é o que é e o que há de vir. Ele é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Entregue diante dEle tudo aquilo que tem te afligido. Eu não sei quais são as lutas pelas quais você tem passado, mas Ele sabe. Ele conhece você. Ele conhece teu coração. Ele conhece a sua vida. Ele sabe as situações que você passa. Mas Ele continua realizando milagres. Ele continua sendo o Deus do impossível. Talvez o seu impossível seja uma área financeira. Talvez o seu impossível seja um problema familiar. Talvez o seu impossível seja uma situação de enfermidade. Mas Ele continua sendo um Deus que realiza milagres. Entrega seu problema, entrega sua dificuldade a Ele. Entrega, descansa, confia que Ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido ou pensado. Eu quero desejar a você uma noite de paz, uma noite de descanso, e que a presença do Senhor esteja com você, esteja com a tua casa, esteja com a tua família. Deus te abençoe.